Meus queridos, que alegria enorme estarmos aqui, mais uma semana reunidos para falar da palavra do Senhor. E hoje é a oportunidade de dar encaminhamento à nossa série sobre os milagres de Jesus. Uma série importante, que estamos estudando sobre os milagres de Jesus e o que eles representam para nós. No nosso bate-papo de hoje, nós estudaremos um milagre grandioso, uma passagem em que Jesus ressuscita um jovem. Que poder incrível, Isso é um milagre de demonstração de grande poder, ressurreição de uma pessoa. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as 4 biografias de Jesus de Nazaré, eles relatam 3 situações de milagres deste tipo, que são feitos por Jesus de Nazaré. 3 situações em que há ressurreição de mortos em ato miraculoso feito por Jesus. Isso não quer dizer que não houve muitas outras, houve certamente, mas a lista de milagres que nós temos nas Escrituras, nos Evangelhos, é uma lista exemplificativa, que exemplifica e dá um relato daqueles 3 milagres. Mas certamente nos 2 anos e meio de ministério de Jesus Cristo aqui na terra, houve muito mais. Nem tudo o que Jesus fez, como vocês sabem, está escrito nas Escrituras. Isso o próprio apóstolo João, ele, em seu evangelho, ele nos deixa claro isso. Lá em João, no capítulo 21, no verso 25, as Escrituras dizem assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que foi escrito foi, na realidade, uma parte do que Jesus fez, mas é aquela parte escrita que foi inspirada pelo Espírito de Deus para que os escritores colocassem num papel, Os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, tendo desses 40, 31 escritos os 39 do Antigo Testamento e 9 escritos os 27 do Novo. Esses autores foram inspirados para relatar o que o Senhor, o que Deus queria que fosse relatado. E no caso específico dos evangelhos, da biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatou-se o que aprouve ao Senhor, o que aprouve ao Espírito de Deus. E dos muitos milagres de ressurreição que Jesus fez, aprouve ao Espírito de Deus relatar, escrever, inspirar que fossem escritos esses 3. Vocês se lembram quais são os 3? Tem os milagres da ressurreição de Jesus, Tem o de Lázaro, que é conhecido, o da filha de Jairo e o do filho da viúva. E é exatamente sobre este último aí, o milagre da ressurreição do filho da viúva, que é mencionado apenas no Evangelho de São Lucas, apenas nesse. É exatamente sobre este milagre que nós iremos nos debruçar no nosso bate-papo de hoje, o milagre da ressurreição do filho da viúva. Sendo assim, meus amados, vamos logo ao texto base do nosso bate-papo de hoje. Vamos ler aqui Lucas 7, do verso 11 ao 17. Esse é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Assim dizem as Escrituras. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Lá ia Jesus, a uma cidade chamada Naim, acompanhado pelos discípulos e uma multidão. Quando estava se aproximando lá, o que é que diz o 2? Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E o 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore.
Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E o 17 diz: essas histórias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Antes de que a gente comece a analisar esse texto, que é um texto importantíssimo, ele é muito interessante, eu vou lembrar a todos de uma coisa. Os milagres relatados nas Escrituras são relatos de fatos reais, fatos que aconteceram no mundo físico, mas também são, e aí está a grandiosidade dos milagres, também são maneiras de Deus nos ensinar sobre o mundo espiritual. Essa é a grande chave para nós estudarmos os milagres. Inclusive eu estava lendo o sermão de número 98 de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, mais conhecido por Santo Agostinho, e ele diz algo lá que é certíssimo. Esse sermão de número 28, que é um sermão sobre os 3 milagres de ressurreição. E nesse sermão de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona, ele diz algo impressionante. Ele diz assim, abre aspas: para nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas que ele fez no corpo devem também ser entendidas espiritualmente. Meus queridos, e isso nunca é tão verdadeiro como é no milagre da ressurreição, nos 3 milagres da ressurreição que o Espírito inspira os autores a relatarem nas Escrituras. Afinal, meus queridos, não é trazer da morte espiritual a vida, trazer da morte espiritual a vida em Cristo, não é este o cerne da mensagem do Evangelho? Então, entendermos o que foi feito no corpo, na ressurreição, nos ensina muito sobre o cerne, o núcleo da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazer à vida aqueles que mortos estão espiritualmente. Com esse contexto, com esse entendimento, vamos voltar ao nosso texto base. Vamos ver novamente e ler novamente os versos 11 e 12 do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, em que as Escrituras dizem assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande multidão ia em direção à cidade. Aí o 12 diz: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E esse nome único, eu não vou falar tanto sobre isso, mas é importante, porque naquela época uma viúva que não tinha mais marido, ficar sem um único filho, que seria provisão para ela, era desesperador. Eu não vou falar tanto sobre isso, mas você veja o desespero que estava nesse grupo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. O que nós identificamos logo aqui? Há 2 grandes multidões. É um encontro de 2 grandes multidões. Uma multidão estava com Jesus, entrava na cidade. A outra multidão, com a viúva, com o corpo do filho da viúva, ia para o cemitério, que normalmente fica fora da cidade. As 2 multidões se encontram ali. Vocês podem imaginar esta cena? 2 passeatas, 2 multidões totalmente diferentes se encontram ali. Na multidão, na grande multidão, no grupo da viúva e do filho da viúva, uma coisa horrível, não é?
havia acontecido. Ela, que perdera o marido, perdeu o filho agora. Muito grave isso, seu único filho. E ali, naquela multidão da viúva, do corpo do filho da viúva, o que é que reinava ali? As pessoas choravam, né, diante da impotência, em face da batalha perdida. É quase que um espetáculo naquela multidão estava se fazendo presente. Era a morte proclamando a sua vitória. Uma vitória que recaía não apenas sobre a viúva, mas sobre toda a multidão que estava desolada e se considerava sem nenhuma esperança. Mas logo, meus amigos, naquele encontro, é isso que as Escrituras são belíssimas e nos ensinam, não é? Porque logo ali o desespero daquela multidão daria lugar à esperança. Naquele lugar em que só havia desesperança, desolação, tristeza, choro, aquele encontro com Jesus de Nazaré e o seu grupo traria renovação de esperança. Por quê? Porque no outro grupo quem estava lá? Jesus de Nazaré. E quem é, meus queridos? Jesus Cristo. Quem é? Quem é este que cruzará caminho com a procissão da morte? Quem é Jesus Cristo? Quem é essa pessoa que cruzará caminho com a procissão da morte saindo da cidade? Cristo é aquele contra quem a morte não tem poder. Olhe que evento impressionante, único. Alguns podem dizer que é coincidência, né? Essas multidões terem se encontrado. Nós dizemos é providência. O próprio Lucas, né? Só que não mais no Evangelho, mas no capítulo, na versão 2, ou na continuação do seu texto, que é o livro de Atos dos Apóstolos, nos dá de forma cristalina um entendimento sobre Cristo como aquele que vence a morte. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 24, as Escrituras dizem assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Cristo é aquele sobre quem há impossibilidade de retenção pela morte. Jesus é o que vence a morte. É por isso que dizemos, Ele é em si a esperança de vida. A mensagem da cruz, meus queridos, tem tudo a ver com este milagre. A mensagem da cruz é esta: buscar a vida onde há morte. Não é por outra razão que esse instrumento aqui, a cruz, é um instrumento que representa originalmente o quê? É símbolo de quê? Símbolo de tortura, sofrimento e morte. E o que é que o ministério de Cristo faz para que haja a mudança mais radical e importante da simbologia na história da humanidade? O que é que este símbolo de tortura e morte, como se hoje uma cadeira elétrica fosse? Por que que esse símbolo de tortura e morte muda radicalmente com o ministério de Cristo e se torna símbolo de esperança e vida? Por quê? Porque ele se defrontou com aquele sobre quem a morte não tem poder. Esta esperança do Messias que vence a morte é uma esperança que está presente na história do povo de Deus. 1000 anos antes de Cristo, só para citar um exemplo, o próprio rei Davi já fala do Messias como aquele que vence a morte. E o que é mais impressionante é que no livro de Lucas, no qual está o texto base de hoje, o texto base do nosso bate-papo de hoje, nós entendemos que Davi realmente falava sobre Jesus Cristo. Você não precisa nem interpretar o que está lá em Salmos, em Davi, Lucas em Atos, ou melhor dizendo, Lucas em seu
Eu acho que Lucas, no livro de Atos, já deixa claro que aquilo que Davi falava sobre o Messias que vencia a morte era sim Jesus. Nós lemos Atos 2:24, não foi? Bote de novo aí, por favor. Bote de novo aí, por favor. Porque o livro de Atos diz assim, Atos 2:24, diz assim: porque era impossível que a morte o retivesse. Bote o 25, por favor. A respeito dele. Volte ao 24. Olha só, está falando de quem o 24? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte retivesse Jesus. Aí olha o que o 25 diz: a respeito dele, de quem? De Jesus de Nazaré, Davi disse. É a respeito dele, do próprio Jesus, que 1000 anos antes de Cristo, o próprio Davi, para citar apenas um exemplo, disse o quê? Vamos ler o relato que Lucas faz do texto escrito por Davi. Lucas abre aspas para a palavra de Davi, quando diz assim: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Isso aqui é a citação do que Davi escreveu. Se você quiser ir direto para a pena de Davi, para o que Davi escreveu em si, está no livro de Salmos. Abra lá, Daniel. Salmos capítulo 16, do verso 8 ao 11. É isso que Lucas lê e cita aqui. Olha só o que está lá em Salmos, no livro de Salmos, escrito pelo rei Davi. Ele diz, isso é o Antigo Testamento, né? Olha só, 1000 anos antes de Cristo, que esse texto aí é o que Lucas cita lá no livro de Atos, quando ele diz assim, Davi diz assim aqui: sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Este Jesus, que é vida onde há morte, que ressuscita o espírito morto para enchê-lo de vida, é o Jesus que é esperado desde sempre pelo povo de Deus, que vem, e é para Ele que temos que focar a nossa atenção. Jesus, o vencedor da morte. Na história do filho da viúva, meus queridos, nós vemos isso. Jesus, o vencedor da morte, encontra aquele grupo em que a morte está cantando vitória. No grupo de Jesus, reina a vida. No grupo da viúva, reina a morte. Meus queridos, que não sejamos inocentes quanto a isso, nem nós que estamos aqui, nem os que nos ouvem pela internet. No âmbito espiritual, cada um aqui, nesta sala, nesta igreja, cada um aqui que nos ouve e cada um aqui neste planeta, ou está em um desses grupos, ou está no outro. Se você é do grupo dos discípulos de Cristo, você vive. Mas se você é do grupo dos discípulos que não são de Cristo, são de outra coisa, seguem outro ídolo, seguem outra direção, você está morto espiritualmente, assim como estava o filho da viúva, o filho único da viúva. Mas o milagre de hoje, ele traz aos que estão mortos uma esperança. Não é necessário, preciso que continuem assim, porque assim como ocorreu lá
meus queridos, com o filho da viúva, você pode passar pela mesma experiência. Assim como ocorreu com o filho da viúva, pode ocorrer com você que está morto espiritualmente. Assim como ocorreu com o filho da viúva, você que está morto espiritualmente pode passar da morte para a vida. Essas são as boas novas. Um encontro com Cristo, como o encontro que teve aquele filho da viúva, pode mudar a sua situação. Olha o que o apóstolo João nos diz, lá no capítulo 5, no verso 24, em seu evangelho. Ele diz assim: eu lhes asseguro, não é uma sugestão, é uma certeza, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, olha o registro que João faz das palavras do Senhor, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve as palavras do Senhor, quem está com o coração conectado ao Senhor, quem crê naquele que enviou o Senhor, sai do grupo da morte e entra no grupo da vida. Voltemos ao nosso texto base de hoje. Vamos ver o que ocorre naquela situação, né? Nós já lemos, vamos reler. Vamos lá abrir em Lucas 7, no capítulo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Nós não podemos deixar de registrar aqui o que tem no verso 13. Olhe só, isso registra uma triste realidade, uma realidade que é presente até os dias de hoje. Quando o verso 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quantas mães, né, estão tristes porque seus filhos estão espiritualmente mortos? Quantas mães estão tristes porque seus filhos estão espiritualmente mortos? Isso é uma realidade até dos dias de hoje. Aqui no Defesa da Fé mesmo, já tenho dito isso várias vezes, você não sabe a quantidade de e-mails que nós recebemos, de pessoas de todo lugar, dizendo assim, né? Meu filho se afastou do Evangelho, o que eu posso fazer? E a quantidade de e-mails que se referem a filhos de pastores é enorme. Mães tristes como esta viúva, porque seu filho está morto espiritualmente. Mas esse verso também é um bálsamo de esperança, porque esse verso nos garante algo, nos mostra algo. Jesus está dizendo: não chore. Não chorem por quê? Porque no que depender de Jesus, há esperança, a situação mudará. Em Cristo, meus queridos, nós não encontramos apenas o caminho e a verdade, mas em Cristo nós vemos a mistura, a união desses três conceitos, do caminho, da verdade e da vida. Cristo é aquele em quem o caminho e a verdade se confundem com a vida, e essa é a esperança. Lá no Evangelho de João, essa passagem conhecida, no capítulo 14, no verso 6, que Jesus diz, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou não apenas o caminho, não apenas a verdade, mas Ele é Zoe, é a vida. Não apenas o caminho, Rhodes, não apenas a verdade, Aletheia, mas também vida, Zoe, é aquele que dá vida aos que mortos estão. Por isso, meus amados, aquele jovem, mesmo que morto, não ficaria da mesma forma após o encontro com aquele que é a encarnação da vida. Como alguém morto, se predispuser a receber do Senhor, pode continuar desta forma, se é Ele próprio o Senhor.
a encarnação da vida. Vamos ler o verso 14 agora de Lucas 7. Lucas 7, 14. Vamos reler. Depois, Jesus, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam paravam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Eu tenho apenas a título de entendimento, Jesus não tem técnicas pré-estabelecidas para fazer um milagre. Nós já vimos isso aqui na nossa série. Jesus pode fazer um milagre da forma que Ele quiser. O poder não está no método, está na pessoa de Jesus de Nazaré, que é Deus. Ele aqui não toca no morto, toca no caixão. Por quê? Para não desviar a atenção das pessoas para o que é essencial. O livro de Números, no capítulo 19, 11, nós temos algo. Jesus não queria quebrar uma lei cerimonial, desviando o foco do que ele iria fazer. O livro de Números diz: quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Jesus não queria desviar, por isso que ele toca no caixão para fazer o milagre. Mas o mais importante aqui é outra coisa. É que este verso 14 do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, Lucas 7,14, ele traz o relato de uma batalha. O relato de uma batalha. Aliás, é o pequeno relato de uma grande vitória. Quando nós lemos: jovem, eu lhe digo, levante-se. Que coisa belíssima, não é? Jesus, que é vida, afasta a morte. Isto é um perfume para nós. Isso é a antecipação, meus queridos, do que experienciarão os corpos de todos os que morrerem em Cristo Jesus. Um dia, ainda por vir, Cristo voltará e dirá da mesma forma para os corpos dos santos, para os corpos dos que morreram como discípulos do Senhor: levantem-se. É a vitória final. Isso é perfume, é a antecipação da última batalha, da vitória final, a vitória que se dará sobre o derradeiro inimigo. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 26, o apóstolo Paulo nos ensina, não é? O último inimigo a ser destruído é a morte. E na história aqui da viúva, do filho da viúva, do filho único da viúva, nós temos um trailer do filme completo que iremos vivenciar em Cristo Jesus um dia. Nós veremos o longa-metragem, nós veremos o filme completo, e aqui nós temos apenas um aperitivo, um perfume, um trailer da história completa. Aleluia, irmãos. Isso é belíssimo, isso é o cerne da mensagem da cruz. Voltemos ao verso 14, não é? Jovem, eu lhe digo, levante-se. Lucas 7,14, jovem, eu lhe digo, levante-se. É tão impressionante que isso não apenas nos ensina sobre o cerne da mensagem do Evangelho, mas isso também nos diz muito sobre o método como devemos levar a mensagem do Evangelho. Sabe uma coisa impressionante aqui? Se você imaginar a situação, Jesus está ali diante do caixão com o corpo morto, e o que é que ele faz naquela situação? Vocês notaram que ele fala com o corpo pessoalmente, como se vivo ele estivesse? É assim que devemos falar pessoalmente com os que estão mortos espiritualmente, para que Jesus possa agir, o Espírito de Jesus possa vir e eles vivam. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, nos versos 13 e 14, diz o quê? Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E o 14 diz: por isso é que foi dito: desperta,
ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É a mensagem do Evangelho que vemos numa ilustração da vida real, na história do filho da viúva. Não devemos desistir, meus amados, dos mortos espiritualmente, pois em Cristo há poder, em Cristo há luz para dissipar todas as trevas da morte espiritual. Basta que a pessoa dê abertura para isso. Cristo, conforme nós já vimos, não é? É o caminho que representa a vida. E o jovem passou por isso. O jovem que estava morto passou a viver. Da mesma forma, os que estão em Cristo Jesus, ainda que tenham seus corpos mortos, viverão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 25, as Escrituras registram as palavras do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Cristo, meus amados, os mortos passam a viver, e não só isso, os mortos passam a viver. Aqueles que estão mortos espiritualmente, quando têm um encontro com o Senhor, passam a viver e logo depois mostram evidência dessa nova vida. A primeira parte do verso 15, que é do capítulo 7 de Lucas, o texto base do nosso bate-papo de hoje, mostra exatamente isso, evidências do que estava morto e não mais está, evidência de nova vida. O jovem sentou-se e começou a conversar. Quem nasce de novo, meus amados, inclusive espiritualmente, dá evidência de nova vida. É assim na conversão genuína, é assim na conversão verdadeira. E aqui eu peço licença para citar mais uma vez o grande Spurgeon, quando ele diz assim: se você conhece o Senhor, creio que você falará coisas do céu. Não creio que nosso Senhor Jesus tenha filhos mudos em sua casa. Quem nasce de novo mostra evidências desse novo nascimento, assim como o jovem que foi ressuscitado da morte passou a ter evidência da vida que ali estava. Mas há outra coisa aqui que é belíssima. Daniel, deixa daí por favor em Lucas 7,15, meu querido, só tire quando eu pedir. Olha o que as Escrituras dizem. O jovem sentou-se e começou a conversar. Isso é o que nós vimos, as evidências. E aqui nós temos algo que é importantíssimo. E Jesus o entregou à sua mãe. Que ato belíssimo de compaixão, não é? Isso é um momento belíssimo de compaixão. Jesus, ele mesmo, entrega o jovem à sua mãe. Mas você sabe o que é mais importante daí? Quando esse milagre se fecha dessa forma, Jesus entregando o jovem vivo à sua mãe, é porque Jesus aqui, que é o Deus encarnado, é a vida encarnada, ele fez novamente aqui o Deus fez novamente aqui, como já havia feito com um filho morto de uma viúva. Isto é incrível. Essa aqui é a chave que nos remete a algo que Deus já havia feito séculos antes, 9 séculos antes de Jesus vir à terra. Vamos ver no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do verso 18 ao 23, Deus agindo como viria a agir em Jesus Cristo 9 séculos depois. Nós lemos aqui nessa passagem, meus queridos, a história da morte de outro filho, de uma outra viúva, só que, conforme eu disse para vocês, séculos antes de Cristo vir à terra. Vamos ver o que aconteceu. Eu quero que vocês prestem atenção, não teremos tempo de nos aprofundar tanto sobre as semelhanças neste modo de agir de Deus lá atrás
por meio do profeta Elias e o modo de agir de Deus quando vem à terra na pessoa de Jesus. As semelhanças são incríveis. Eu vou ler o relato que está no primeiro livro de Reis e preste atenção nas semelhanças que há ali com o que há aqui, no texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos ver o verso 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto em cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o 22 diz: o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. E o 23 é impressionante. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Meus amados, é Deus que agiu ali pelo profeta Elias, agiria novamente, vindo à terra pessoalmente. Jesus não representa Deus, ele apresenta Deus. Ele é o Deus encarnado. E nós temos aqui nessa passagem as semelhanças, não é? Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nós lemos a história de Elias e da ressurreição do filho de uma viúva. Aqui no capítulo 7 de Lucas, nós lemos a história de Jesus e da ressurreição do filho de uma viúva. Duas histórias com tantos paralelos, né? Com tanta semelhança. Até mesmo o fim é idêntico. Ambos entregam o filho vivo que estava morto, a viúva. Mas essa história, e aí onde muitos não veem a grande importância, e é por isso que há esta ligação aqui na história de Jesus. Não é pelas semelhanças que vemos a maior importância disso, mas é pela diferença, que é pequena, mas é profunda. Essas histórias trazem muitas semelhanças, mas elas trazem uma breve, mas fundamental diferença. Quem não atenta para esta diferença, erra, porque pensa que Jesus é como Elias, pensa que Jesus é como um profeta. Mas quem se aprofunda e consegue ver a diferença, vai entender que Jesus não é como Elias. Jesus não é aquele que fala por Deus, não, ele é o próprio Deus. Jesus não é um profeta, Jesus é o cumprimento das profecias. No relato de Reis, lá do primeiro livro de Reis, Elias ressuscita o filho da viúva, sim ou não? Não. Quem ressuscita é Deus. É por isso que Elias clama ao Senhor. Não é isso que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no verso 21 que nós lemos? Abra aí, grande Daniel. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. É Deus quem tem o poder. O homem sem Deus nada é. É Deus quem tem o poder. O poder está na divindade. Cristo não representa Deus. Cristo não fala por Deus. Cristo é Deus. O poder vem dele porque ele é Deus. Olha a diferença deste relato para o que lemos lá em Lucas 7, no verso 14. Aqui nós temos algo totalmente diferente do que ocorre com Elias. Em Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, o que é que nós lemos?
É o próprio Cristo que exerce a sua autoridade sobre a morte. É isso que está no verso 14. Então muitos leem isso e acham que isso é um relato da semelhança. Sim, mas o mais importante é a diferença. Porque o verso 14 diz: Jesus, usando-se de sua própria autoridade, jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus deu o comando e o jovem nasceu de novo. Meus queridos, não se esqueçam disso. O poder está em Deus. Quantos erram e caem no perigoso caminho de se auto-enaltecerem, achando que trazem em si algum poder, achando que são algo, pessoas que ficam fazendo mungangas, como se dele viesse alguma coisa. Quem somos nós fora de Deus? Eu estou de boca mole de dizer, nós temos que andar aqui com 2 versos, cada um num bolso. O primeiro é que somos sim feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos sim. Mas no outro bolso traga outro verso, que somos feitos do pó. Porque embora feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não somos Deus. Aquele que se acha com o poder divino está caindo na mesma proposta da serpente. Não basta, seres humanos, que vocês sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês podem ser como Deus. É isso que a serpente propõe. Você pode ser como Deus e ser conhecedora do bem e do mal. A moralidade pode vir de você, não precisa vir de Deus. Poder está em Deus. Não é incrível como ainda hoje as pessoas se confundem quanto a isso, né? E às vezes confundem Jesus com um profeta. Foi essa enganação que existe até hoje, que ocorreu lá também. O verso 16 de Lucas 7 mostra isso, o entendimento errado que a população teve, quando disseram assim, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Não, esse entendimento deles não é correto. O segundo é, Deus interveio em favor do seu povo, sim, mas não por meio de um grande profeta, interveio pessoalmente, na figura e na pessoa de Jesus de Nazaré. Vocês sabem que Jesus é Deus, não vou nem entrar lá, mas está lá em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, é o Logos, a segunda pessoa da Trindade que encarna e vem à terra. Ali, meus queridos, e é nessa diferença entre a história de Elias e de Jesus que nós sabemos, não se levanta um grande profeta como Elias. Ali se apresenta o próprio Deus, que é Jesus de Nazaré. Por isso que é importante, às vezes, a gente acha que não, mas é importante. Às vezes, por termos Jesus em grande estima, mas não como Ele é, nós nos afastamos dele. Olha que curioso. Tem gente que acha Jesus é um grande mestre. Jesus foi o melhor homem que já existiu. Jesus é um profeta. Algumas dessas afirmações que se fazem são incorretas, outras são corretas, porém incompletas. A resposta correta para a pergunta quem é Jesus é a seguinte: é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Você se lembra do milagre que estudamos hoje? Isso deve informar você. Resposta correta: Jesus é Deus. Você deve ter Jesus em sua vida como Deus. É por isso que nós o adoramos. É por isso que damos a Ele toda a honra e todo o louvor. Se fosse uma simples pessoa, por melhor que fosse, não era merecedor de nada disso. Porque por melhor que cada pessoa seja, nenhuma delas atinge o padrão mínimo de moralidade exigido por Deus. Nós só atingimos esse padrão porque estamos em Cristo. A salvação de que tanto se fala é a salvação do julgamento de Deus. Porque Deus vai julgar Cristo
e ele é aprovado, e aqueles que nele estão, e é interessante que Paulo usa essa nomenclatura, os que nele estão salvos. Por quê? Porque não somos nós que somos julgados, mas é o próprio Cristo. Cultive o entendimento correto, que isso muda a vida. Aliás, este é o entendimento correto que Pedro teve quando muitos achavam diferente, inclusive achando que Jesus era Elias. Se você focar nas semelhanças entre Elias e Jesus, você vai achar que Jesus é Elias, quando o mais importante as semelhanças levam à comparação daquele que é atento, e a atenção leva à pequena diferença que é fundamental. Jesus não é Elias, é Deus que agiu lá em Elias, veio em Jesus e agiu aqui. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, nos versos 27 a 29, nós temos esse entendimento. Quem é Jesus para você? Você tem que saber, porque muitos entendem errado, e isso faz com que as pessoas levem sua vida para caminhos errados. E era um entendimento que é errado, que já existia na época, e persiste o erro até hoje. Olha aqui Pedro, como tem clareza de entendimento aqui. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Aí Jesus diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta é para mim e é para você. E você? Quem no seu coração você diz que Jesus é? Quem? Você está satisfeito em achar que ele é um grande homem? É um mestre? Doutrinas erradas, demoníacas, enaltecem Jesus de Nazaré, mas não dizem quem ele é verdadeiramente, que ele é Deus. E você, que diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou para eles, pergunta para mim, pergunta para você. E Pedro acertou: tu és o Cristo, o Messias, Deus que vem à terra. Qualquer coisa fora disso, meus queridos, é altamente problemático. Jesus é o Messias, e se algo deve ficar desse milagre da ressurreição do filho da viúva que nós estudamos hoje, é isso: o Deus que criou os céus e a terra está disposto a lhe salvar. Essa é a mensagem da salvação, são as boas novas, é a mensagem da cruz, é o cerne do Evangelho, é o elemento nevrálgico, visceral do Evangelho. Não há Evangelho sem mensagem da salvação. Boas novas são essas. Você que está morto, há saída, e a saída é aquele que é a vida encarnada, Jesus de Nazaré. Entregue, você que não entregou ainda, a sua vida nas mãos de Cristo, para que assim como a viúva, você possa sair da escuridão da morte, sair do caixão e encontrar a vida, meus queridos. Vamos todos aqui fazer essa oração comigo. Vamos repetir essa oração comigo. E se você está na internet, você faz essa oração também. Você é até mais fácil, que ninguém está vendo você. Você se tranca aí, só o Senhor. Você faz essa oração. Então vamos orar assim: Pai Celestial, venho em nome de Jesus pedir perdão pelos meus pecados. Eu confesso com minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida, e creio com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pelo meu perdão. Eu o recebo e sei que sou nova criatura. Encha-me com o seu Espírito, no nome poderoso do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos,
se você fez essa oração pela primeira vez, são duas condições aqui que tem de ser ambas atendidas. Se qualquer uma delas falhar, não me procure. Mas se as duas foram satisfeitas, se você fez essa oração pela primeira vez, e se você fez com sinceridade de coração, se você não fez com sinceridade de coração, pelo amor de Deus, nem venha para perto de mim falar sobre isso. Mas se você fez pela primeira vez e fez com sinceridade de coração, você que está aqui, ou qualquer um que nos acompanha pela internet, saiba, meus queridos, saiba que o milagre que nós estudamos hoje acabou de ocorrer em seu espírito. Acabou de ocorrer em seu espírito. Ao final, se assim você quiser e você fez isso, me procure ou procure a pastora, que queremos dar um abraço em você. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. A morte não lhe pertence. Você tem nova esperança. Você passará a agir de outra maneira. Pouco a pouco você irá sendo transformado de dentro para fora. Essa é a mensagem da salvação, meus amados. Que fiquem todos vocês na preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.